Olá pessoal, eu sou o professor Ezequiel Anderson Júnior e eu vou dar para vocês uma dica bem importante, que são os operadores booleanos. Vou explicar basicamente, aqui tem um documento bem simples para ensinar vocês a utilizarem esse recurso. Então, a lógica aqui primeiro é um pequeno resumo do que são esses operadores booleanos, como que a gente trabalha eles, por exemplo, o uso de aspas ou parênteses, e como que é essa dinâmica para otimizar uma busca, por exemplo, para achar um artigo científico ou um conjunto de artigos científicos que você queira sobre determinado tema. Indo agora para um aspecto mais prático, vamos trabalhar aqui o resumo. Então, leiam a parte de cima ali, com certeza vai ajudar vocês, mas o resumo ele é bem notório. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é o recurso AND, que é o recurso tradicional, é como a gente usa a pesquisa normalmente. Então, eu quero pesquisar responsabilidade civil, dano moral. Eu vou pesquisar isso direto, vai aparecer vários resultados no Google. Mas eu posso usar uma ferramenta bacana, que é o OR, que funciona como OU. Ele retorna resultados que contenham pelo menos um desses termos. Então, eu posso pesquisar, por exemplo, responsabilidade civil ou penal. Eu vou achar tanto responsabilidade civil quanto responsabilidade penal. Not, ou sinal de menos. Muita atenção para esse recurso aqui, gente. Por quê? Vamos pôr que eu quero responsabilidade civil, mas eu não quero responsabilidade civil ambiental. Aí eu vou lá, responsabilidade civil menos ambiental. Qual que é o problema? Tem chance de numa página que tá falando sobre responsabilidade civil, no meio ambiente de trabalho, ter a palavra ambiental? Tem chance. Se eu colocar menos ambiental, eu vou estar excluindo essa publicação do meu corpo de publicações que eu tenho. Uso de aspas. Esse eu uso quase que diariamente, para além da vida acadêmica, eu acho que ele ajuda muito. Então eu quero uma expressão exata, por exemplo, teoria do risco administrativo. Se eu não colocar aspas, ele vai pesquisar que tenha teoria, que tenha risco, que tenha administrativo, que tenha do. Mas, por outro lado, se eu pesquisar isso entre parênteses, isso vai ser exato, preciso, essa exata expressão. O uso do asterisco também é bem bacana, porque o asterisco ele funciona como se fosse um coringa, ele é para uma palavra desconhecida ou variável. Por exemplo, eu não sei se é responsabilidade objetiva ou subjetiva. Eu vou lá, abre aspas, responsabilidade, asterisco, do Estado, fecha aspas. Ele vai pesquisar essa expressão e vai ali colocar tanto responsabilidade objetiva quanto subjetiva. Isso vai ajudar muito para quando você não tem certeza de qual é o melhor termo para explicar alguma coisa. O uso do parênteses também é importante. Ele agrupa termos e operadores para pesquisas mais avançadas. Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar, abre parênteses, responsabilidade or culpa, fecha parênteses, and, abre aspas, administração pública, fecha aspas. Vamos entender o que é essa operação, né? Já que a gente está falando sobre recursos e operadores booleanos. Então, ele vai agrupar. Primeiro a gente começa a operação com parênteses. Então eu vou ou encontrar a palavra responsabilidade ou a palavra culpa. Depois disso é que eu vou encontrar a palavra administração pública. Nesse caso, responsabilidade, administração pública ou culpa, administração pública. Site, esse recurso aqui é muito bom para quando a gente já sabe que a gente já leu alguma coisa em um lugar. Eu li uma notícia na STF, eu quero citar ela. Aí eu vou lá, uso as palavras-chave, no final eu coloco site, e o endereço do site, stf.jus.br. Pode ser site, academia.edu, por exemplo. Vai só mostrar arquivos que estão nesse site. File type. Esse daqui é muito bom, que é você pode especificar se você quer um arquivo PDF, um arquivo doc. Aqui também é bastante legal para a gente achar documento. Então, se a sua análise for documental, isso daqui ajuda bastante. In title. Isso daqui é para que tenha em específico no título do site a palavra. Por exemplo, eu quero lá direito digital. In title, aspas, direito digital para conter essa exata expressão. Isso daqui é metadado do site, não é o título em si, mas o metadado dele. In URL também serve que é para o endereço em si, se tá lá ou não, usando in URL e a palavra que você quer. Então aqui, para a gente não se alongar muito, vou trazer aqui 4 exemplos e eu vou explicar 2 deles que eu acho que abarca a totalidade. Então, a primeira expressão, vamos por partes, igual o JSON. Primeira coisa, tem parênteses. Então, eu estou buscando por esse conjunto de expressão aqui inteiro como prioridade. Tem aspas.
Isso é, eu quero essa exata expressão. Então, ou eu vou encontrar manipulação de dados ou psicometria eleitoral. And, ou seja, vai ter que somar opinião pública ou comportamento do eleitor no site cielo.org. Até aqui bacana. Vamos uma agora aqui que fica ainda mais complexa, mas ajuda muito. Então, eu quero achar. Primeira coisa, eu começo pelo parênteses. Então, eu vou ter que ter a palavra punitivismo penal or opinião pública sobre crimes. Então, ou vai ter a palavra punitivismo penal ou vai ter a palavra opinião pública sobre crimes. E depois vai ter que ter a palavra criminologia midiática em title, ou seja, lá no site. Lá no site vai ter que ter criminologia. Em qual site em si? Vai ser lá no site recherchgate.net. Aqui a gente pode também fazer a combinação para o site. Eu posso usar, por exemplo, site *, que é um coringa.edu.br. Eu vou procurar todos os sites que tenham esse perfil. Então vamos aqui jogar no Google, só para testar. Site *. Será que vai ter algum resultado? Aí, ó. Achou aqui um resultado. Vamos dar uma olhada se faz sentido ou não. O estado da arte da pesquisa sobre criminologia midiática no banco de tese e dissertações da CAPES. Sensacional. Então, gente, é para isso que serve o recurso de operador booleano. Obrigado para vocês. Espero que tenham aprendido. Caso tenham dúvida, deixem aí nos comentários ou manda no privado